Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Nessa aula a gente vai continuar a nossa última discussão, que foi sobre camadas limites térmicas, e a gente mostrou na última aula, né, um apanhado geral sobre essas características das camadas limites térmicas e como que a gente chegava na solução que a gente precisaria, né, que seria a solução dessa equação aqui, onde a gente busca os valores dessa solução, mas na verdade a gente precisa só de um ponto dessa solução para identificar essa troca de calor, que é justamente qual que seria esse perfil de temperatura, mas aqui próximo à parede, né, no ponto de y igual a zero. A gente demonstrou como que a gente chega nesse valor, tendo uma solução para esta equação da camada limite térmica, que a gente vai encontrar essa função t estrela ao longo de eta. A gente precisa então pegar essa função, esse resultado de t estrela ao longo de eta, e substituir ele dentro da nossa solução da troca de calor, e aí encontrar qual é a troca de calor que a gente precisa. No nosso caso, se você estiver trabalhando com um gás que está com um número de Prandtl ao redor de mais ou menos 0.6, 0.7, a solução geralmente é essa daqui, ó. Está demonstrada a troca de calor, está demonstrada qual é o coeficiente convectivo em cada ponto de x, também o número de Nusselt em função do número de Nusselt, que é essa razão que a gente tem entre o coeficiente, a convecção e a condução que a gente tem ocorrendo nesse fluido. Bom, tem um parâmetro que é interessante da camada limite térmica que a gente está vendo aqui, que é esse delta de T, que é a espessura da camada limite térmica, que é análogo à espessura da camada limite hidrodinâmica, justamente o ponto em Y a partir do qual a influência da nossa temperatura da parede deixa de ser sentida pelo escoamento, né? Onde a temperatura já começa a ser igual à temperatura de campo livre mesmo. Essa espessura da camada limite térmica ela não tem nenhuma relação direta com a espessura da camada limite hidrodinâmica. Ela pode ser maior, menor, etc. Não tem nenhuma regra que impede que ela seja maior ou menor ou igual. Ela vai, na verdade, depender do número de Prandtl. A gente sabe, existe uma certa relação que diz isso aqui, ó. Para a maioria dos escoamentos, tá? A gente tem essa relação de que a espessura da camada limite hidrodinâmica dividido pela espessura da camada limite térmica, ela é aproximadamente igual a uma relação dada pelo número de Prandtl elevado a 1/3. Tá vendo? Essa daí é uma regra geral que a gente usa, sabe? Ou seja, se você pensar bem, esse número de Prandtl não tem nada a ver com escoamento, né? Tem a ver só com a substância em si. O número de Prandtl é a razão entre a difusividade e quantidade de movimento, difusividade térmica, ou seja, se você tiver um número de Prandtl maior ou menor do que 1, isso vai depender somente das características termodinâmicas que você tem da substância. Vamos pegar então alguns exemplos, né, que a gente tem aqui, ó, pensando que eu posso ter, por exemplo, então uma certa camada limite aqui, seja térmica, e uma camada limite hidrodinâmica que seja uma diferente da outra. Vamos pegar um exemplo inicial, sei lá, vou pegar primeiramente aqui pensando para o ar. Essa relação entre a espessura da camada limite térmica e a espessura da camada limite hidrodinâmica para o ar seria mais ou menos parecida com essa daqui, ó. Por quê? Porque o ar, se a gente pega o número de Prandtl do ar mais ou menos a uns 300 Kelvin, a gente tem isso aí tabelado, tá lá nas tabelas do livro. O número de Prandtl aproximadamente é igual a 0,7. O que quer dizer que o Prandtl elevado a 1/3 ele é igual a 0,89. Ou seja, nessa relação que a gente vai ter que a espessura da camada limite hidrodinâmica dividido pela espessura da camada limite térmica é igual a 0,89, ou seja, a camada limite hidrodinâmica é menor do que a camada limite térmica. Isso daqui vale na maioria dos gases, tá? Para alguns fluidos já não é mais assim. Se você pensar num líquido, por exemplo, um líquido que é muito usado em refrigeração, esse caso aqui, ó, é o R134 que eu peguei. O R134 amplamente usado na refrigeração, né? Ele tem um número de Prandtl a mais ou menos aí também uns 300 Kelvin. Ele é igual a 3,4, o que indica que o número de Prandtl dele para elevado a 1/3 ele é igual a 1,5, ou seja, a camada limite hidrodinâmica dele é maior do que a camada limite térmica, já inverteu com relação a essa condição do gás, né? Já a camada limite hidrodinâmica dele é maior do que a camada limite térmica e é praticamente aí uns 50% maior, apesar do meu desenho não estar demonstrando exatamente isso. Se a gente pega fluidos ainda mais viscosos, né, por exemplo, o óleo de cozinha, por exemplo, o óleo é isso aqui, ó. Óleo, ele já vai ter um número de Prandtl de aproximadamente 6.400, igual a 6.400. O que quer dizer que o Prandtl dele elevado a 1/3, ele é igual
a 18, ou seja, a camada limite hidrodinâmica dele é 20 vezes maior do que a camada limite térmica. O que isso aí quer dizer necessariamente, né? Quer dizer que, olha, vamos pensar para o caso que você tem aqui o primeiro que a gente falou que o número de Prandtl é bem pequenininho, 0,7 para o ar. Isso quer dizer que se eu tiver uma superfície aquecida, os efeitos viscosos, lembrando o número de Prandtl é isso aqui, ó, Prandtl ele é igual a essa razão entre a difusividade de quantidade de movimento e a difusividade térmica. Se eu tenho um número de Prandtl pequeno, quer dizer que a minha difusividade de quantidade de movimento, a minha viscosidade é pequena, mas que a minha difusividade térmica é muito alta. Nesse caso aí quer dizer que a minha viscosidade é muito pequena, a viscosidade do ar é muito baixa, ou seja, a camada limite do ar, de um escoamento de ar, o escoamento aerodinâmico, por exemplo, ele é muito fininha, muito pequena. Mas isso permite, né, como a difusividade térmica acaba sendo um pouquinho maior do que a difusividade de quantidade de movimento, permite com que a temperatura, a influência da temperatura da parede se entranhe um pouco mais no fluido de campo livre, né, no fluido externo, do que a influência da viscosidade. Ou seja, é uma relação pequena, mas no caso das camadas limites aerodinâmicas, essa relação é muito próxima de 1 mesmo, então não dá, né? O 0,89, como a gente está mostrando aqui, é uma relação muito próxima, são muito bem parecidas na realidade, tá? Para esse tipo de fluido aí, como eu estou representando o ar. Se a gente pensa agora para o R134 ou para o óleo seria um caso mais extremo, o que isso aí está querendo dizer? Quer dizer que, lembrando novamente, eu vou até escrever novamente aqui, ó, o número de Prandtl é essa razão entre a viscosidade e a difusividade térmica. Ou seja, agora nesse caso aí do R134, o que eu tenho? Eu tenho uma viscosidade maior, ou seja, indica que a minha camada limite viscosa ela é mais espessa, ou seja, eu não consigo fazer com que a minha variação de temperatura se adentre, a minha troca de calor, ou a minha influência da minha troca de calor se adentre muito para dentro do meio ambiente. Ela acaba ficando restrita a uma região muito pequena, próxima da parede, ou seja, ali eu tenho uma variação de temperatura, o resto eu não tenho mais variação de temperatura. Praticamente isso aqui, ó, como se eu tivesse, vou fazer um desenho meio porco aqui pra gente, como se eu tivesse a minha camada limite aqui, ela vai estar mais ou menos assim, ó, ela é grandona, tá vendo? Vai até lá em cima. Eu tenho aqui as minhas setinhas de camada limite, assim, indicando que eu tenho essa camada limite, ela é bem grande, assim, tá vendo? Mas a minha camada limite térmica, ela é bem menorzinha, ó. Nessa mesma região, ela vai ficar restrita a essa região aqui, ó. Só a partir daqui que eu vou começar a ter um efeito de camada limite, tá vendo? De efeito de térmico de camada limite. No caso do óleo, é ainda mais crítico isso aqui, ó. Se você for olha pro óleo, se eu posso pegar, por exemplo, nessa região aqui, olha o tamanho que seria a minha camada limite aqui pro óleo. Chegaria lá em cima, né? Aqui seria mais ou menos a camada limite, ainda está pequena, ainda que eu desenhei meio mal, ainda está meio mal representada essa camada limite. Mas a minha camada limite térmica, ela seria só essa regiãozinha aqui, ó. Só aqui eu teria uma influência de uma variação de temperatura. Todo o resto, a temperatura seria igual, aqui não teria variação de temperatura, seria a mesma, tem infinito nessa região, tá vendo? Então eu consigo restringir esses gradientes de temperatura para uma região muito pequena, próxima à parede, dependendo do meu número de Prandtl. Tem casos extremos disso aí, tá? Eu posso ter um caso onde o meu número de Prandtl tende a 0 e o caso do número de Prandtl tende ao infinito. Isso é representado no livro do Schlichting. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não tá nesse aqui. Eu acho que está na página figura 9.2, deve estar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um pouco para baixo aqui. Deixa eu ver, 9.1, está na próxima figura então, talvez não demore muito não. Efeito, nesse capítulo aqui, o capítulo 9.3, efeito do número de Prandtl. O Schlichting fala exatamente sobre isso. Ele mostra aqui gráficos que mostram, olha, o caso do metal líquido. O metal líquido é aquele caso, né? Lembrando que o número de Prandtl, ele é essa razão da difusividade da quantidade de movimento sobre a difusividade térmica. Para um líquido você tem muita difusividade térmica, não é nem que a difusividade de quantidade de movimento, no caso da viscosidade, seja grande ou pequena, não, é porque a difusividade térmica é muito alta, ou seja, o número de Prandtl tende a 0. O que acontece? Faz com que mesmo que você tenha uma camada limite, que seja qualquer que seja lá de viscosidade, pelo fato de você ter um número de Prandtl muito baixo, a temperatura que você tiver na parede, ela consegue entranhar muito mais fácil para dentro do seu fluido. Pensa que isso tudo aqui é metal. Se você tiver uma certa temperatura aqui, ela vai passar para dentro do fluido completamente, ela vai influenciar todo o campo de fluido. Por quê? Porque o seu número de Prandtl é muito baixo. O caso oposto seria os líquidos, como a gente falou, né? Você tem um número de Prandtl tendendo ao infinito, como líquidos, óleos. O que vai acontecer com eles? Você vai ter uma certa camada limite,
não é nem que a camada limite térmica seja grande, pequena, com relação ao que a gente espera, não é que a camada limite viscosa que é grande, é que é dominado pela viscosidade. Então ele tem uma viscosidade muito grande e acaba que, comparativamente, a camada limite térmica foi muito pequena, fica muito menor. A região onde a temperatura, as variações de temperatura conseguem entranhar para dentro do fluido é muito pequena comparada às regiões onde a quantidade de movimento vai sendo variada ali dentro do fluido, beleza? Então essa análise faz a gente entender um pouquinho sobre esse número de Prandtl. Quando a gente estuda gases, a gente está dentro dessa região aqui, ó, do Prandtl aproximadamente igual a 0,7. E aí as soluções que a gente viu são válidas, tá? Essas soluções aqui de troca de calor, do Nusselt, do coeficiente convectivo. Senão a gente precisa realmente olhar e estimar e calcular qual seria esse termo que a gente precisa para resolver a troca de calor, que na verdade é esse daqui, ó. Sempre se lembrando, o termo que a gente precisa para resolver a troca de calor é essa troca de calor aqui, essa variação de temperatura com relação a y em y igual a zero, em cima da superfície. A gente vai precisar resolver isso aí de alguma forma a partir da solução de um perfil de temperatura que a gente tem, tá? Beleza? Então, sempre se atentem nisso daí, essa influência do número de Prandtl ela é muito importante para a gente determinar como é que se comporta a camada limite térmica, beleza? Um abraço, até mais.